Imagina crescer num ambiente onde ninguém te quer. A sua própria existência é vista como um peso. Desde criança, você entendia que ou você se colocava acima de todo mundo, ou você seria esmagado. Bom, você não precisa imaginar. Essa foi a infância de Michael Kaiser. Antes de ser o imperador de Blue Lock, antes de dominar o Bastard, e antes de meter o gol mais humilhante da Neo Egoist League, Kaiser era só um garoto, tentando não ser esmagado pela vida. E é aqui que começa a trágica e a tragédia de um personagem que, diferente de muitos outros, não nasceu mal. Mas foi quebrado até ficar assim. Bom, a gente não sabe muito sobre a infância do Kaiser, mas o que a obra deixa claro o suficiente pra gente é conseguir entender o estrago. Ele cresceu num ambiente completamente disfuncional. Pais ausentes, violência verbal, física, um lugar onde carinho, apoio e aceitação eram inexistentes. E o que acontece com uma criança que cresce nesse tipo de ambiente? Ela aprende uma lição básica. Se eu não for o melhor, eu não vou ser nada. O Kaiser virou aquilo que chama de narcisista por defesa. Ele construiu um castelo de arrogância, de prepotência. Tudo pra esconder o vazio gigantesco que existe dentro dele. É aquela lógica. Se eu fizer todo mundo olhar pra mim, ninguém vai perceber o quanto eu tô quebrado por dentro. O Kaiser não cresceu querendo ser amado. Ele só queria não ser pisado. E por isso ele desenvolveu esse comportamento onde o prazer dele vem de humilhar e quebrar os outros. Dá pra puxar de baixo, mostrar pra todo mundo que ele é o topo da cadeia alimentar. Só que tem um problema nessa forma de viver. Quando você sobe a escada da vida, destruindo os degraus debaixo de você, na hora que você escorregar, você não tem pra onde cair. E é justamente esse destino que o Kaiser tá começando a encarar no pós-PXG. Mas calma que a gente tá indo por parte. Bom, quando a Neo Egoist League começa, o Kaiser já tá sendo apresentado como o final boss da primeira fase. O cara que todo mundo teme. O jogador que tem um domínio técnico absurdo, uma visão de jogo genial e um ego que não cabe dentro de um estádio. Ele é um dos 11 da New Gen. Ele é um jogador que não depende de ninguém, faz tudo sozinho e é obcecado por vencer a qualquer custo. E no começo, o Kaiser realmente parecia imbatível. Ele humilha o Izag, faz o time do Bastard girar em torno dele e mostra que dentro do campo, ele é praticamente enviado por Deus, uma força da natureza. Mas o que ninguém percebe é que o Kaiser já começa a mostrar nos primeiros sinais de rachadura emocional quando o Izag chega. Porque o Izag, ele chega só como um novato, mas com o passar dos jogos, o Izag vai crescendo e evoluindo. E o Kaiser, bom, pela primeira vez em muito tempo ele começa a sentir uma coisa que ele odeia. Essa ameaça. O olhar dele muda, a maneira como ele fala com o Ness muda, a obsessão dele por esmagar o Izag aumenta. O Kaiser, que sempre foi frio, calculista, começa a agir mais no impulso, começa a forçar jogadas, começa a arriscar mais do que deveria. E por quê? Porque o ego dele não aceita. O Kaiser não pode aceitar ser ultrapassado, nem por um único segundo. Porque se isso acontecer, a máscara dele vai cair. No jogo contra o Barça, o Kaiser ainda se segura. Ele ainda consegue mostrar a genialidade dele, mas a forma como ele reage durante o jogo já entrega o estado emocional dele. Ele tá pilhado, ele tá obcecado em ser o centro das atenções. Qualquer jogada que não passe por ele já irrita. O Ness, que antes era o fiel escudeiro, começa a virar um saco de pancada emocional. E o Izag tá cada vez mais cortando o espaço de diferença entre eles. O Kaiser tá começando a perceber que pela primeira vez ele tá jogando uma partida onde o protagonismo tá fugindo das mãos dele. E mano, pensa comigo, pra um cara que tem um histórico desse, de abandono, rejeição e um trauma de infância que ele tem, isso é um gatilho emocional gigantesco. E aqui, a partir daqui, a trajetória dele vai ficando cada vez mais sombria. Porque o que começa como uma simples rivalidade dentro de campo, logo vai se transformar numa verdadeira batalha psicológica, onde Kaiser vai ter que encarar o maior adversário da vida dele, o próprio passado. Bom, depois dessa vitória contra o Barça, o Kaiser entra na partida contra o Manchester City, ainda com aquele ar de superioridade. Pra ele, era só mais um jogo pra mostrar que ele continuava sendo o dono da bola. Mas o que acontece? O Izag começa a incomodar, de verdade dessa vez. O Kaiser, que antes via o Izag como um inseto, agora começa a perceber que o moleque tá crescendo num ritmo assustador. O Izag começa a prever as jogadas, a contestar decisões, criar oportunidades que deixam o Kaiser com cara de tacho. E a pior sensação de todas, o Noah, aquele que sempre parecia ter olhos só pro Kaiser, agora tá com os olhos grudados no Izag. E isso dói mais que qualquer derrota pode doer pra ele. Lembrando só, rapaziada, se vocês estão gostando do vídeo, deixa o like, se inscreve aí embaixo, vira um membro, ajuda pra caramba. Mas voltando, é aqui que a gente entra na parte mais doentia da personalidade do Kaiser. A relação dele com o Ness. O Ness sempre foi aquele fiel escudeiro, o cara que fazia de tudo pelo Kaiser.
o tradutor de sentimentos. O único elo emocional que o Imperador tinha com o resto da humanidade, com os plebeus. Mas quanto mais Kaiser se sente ameaçado, mais ele começa a descontar a frustração em cima do Ness. O tom de voz dele muda, o jeito de olhar pro Ness fica mais frio, mais cruel. Ele começa a humilhar o Ness. E o Ness só aceita tudo. Porque o Ness também tem seus traumas, também tem seus complexos. E também tem medo de perder o pouco afeto que ele recebe do Kaiser. É uma relação de dependência emocional absurda. O Kaiser precisa do Ness para alimentar o ego dele, e o Ness precisa do Kaiser para se sentir que é útil. Sinceramente, nesse ponto, os dois são navios afundando, um segurando o outro, achando que assim vão se salvar, mas na real, eles só estão se afundando mais rápido. Bom, a partir do Mannshine, a rivalidade entre o Kaiser e o Izag deixa de ser só futebolística e vira pessoal. O Kaiser começa a jogar pra não ganhar um jogo, mas pra destruir o Izag. Se antes ele queria ser o centro, agora ele quer que o Izag não tenha nenhum segundo de destaque. Qualquer jogada que Izag se sobressairia, o Kaiser vai lá e tenta se impor. O problema, quanto mais ele força, mais ele erra. E quanto mais ele erra, mais o Izag cresce. É um ciclo de autodestruição. E o Kaiser tá cavando a própria cova, com as próprias mãos, sem perceber. A partir daqui, a gente começa a ver algo inédito na personalidade dele. O desespero. Aquela imagem de imperador inabalável, o enviado por Deus, tá começando a rachar. E o pior, o Kaiser percebe isso. Ele sabe que tá perdendo o controle. Ele sente que tá ficando previsível, que os adversários estão começando a ler o jogo dele, que o Izag já tá um passo à frente. E pra um cara que sempre construiu o próprio valor pessoal em cima de ser o melhor, isso é simplesmente aterrorizante. No jogo contra o Ubers, a situação fica ainda pior. O Kaiser se vê contra um time que funciona como um organismo coletivo, com uma defesa sólida e um Snuff no comando, que é o completo oposto de tudo que o Kaiser representa. Enquanto Snuff e Dom Lorenzo pregam um trabalho em equipe, a construção coletiva, o Kaiser continua insistindo nessa individualidade tóxica. Resultado, ele começa a ser engolido em campo. E o Izag de novo se destaca com o Hiyori. Cria jogadas, antecipa movimentos, assume o protagonismo. Ele merecia ganhar aquele jogo. Cada vez mais isolado, cada vez mais preso dentro da própria bolha do ego. Mas agora uma bolha que tá prestes a estourar. E a gente chega então na partida mais importante da Neo Egoist League. Bastard versus PSG. Se você achou que o Kaiser já tava mal antes, meu amigo, agora ele afunda de vez. O Kaiser se vê tendo que dividir o campo com o Rin, Shidou e o Izag, que tá simplesmente impossível de ignorar. Enquanto todo mundo do time tá evoluindo, o Kaiser tá em queda livre. O Izag começa a construir jogadas que deixam o Kaiser no chinelo. Os próprios companheiros do time do Bastard começam a olhar mais pro Izag do que pro Kaiser. E o Ness? O Ness tá cada vez mais desconectado, cada vez mais inseguro, começando a perceber que talvez o Kaiser não seja mais o topo da cadeia. O PSG representa o ápice do colapso emocional do Kaiser. Ele tá tão desesperado para provar o próprio valor que começa a jogar de forma completamente errática, forçando finalizações, ignorando o time, tentando ser um herói numa história que já deixou de ser dele. E é nesse clima de desespero, frustração, orgulho ferido, ego despedaçado que a gente vai entrar no partida PSG e o pós, onde o Kaiser pela primeira vez na vida vai encarar o maior pesadelo de todos, ser um ser humano falho, no mundo onde ele sempre fingiu ser incrível e invencível. Nesse fim de jogo contra o PSG, o Kaiser percebeu, foi mais que uma derrota no placar. Foi uma derrota pessoal pra ele. Ele não perdeu o jogo, perdeu o controle da própria imagem, do próprio ego, da própria mente. Um homem que por tanto tempo construiu sua identidade sobre ser o rei do futebol, viu esse castelo destruir na frente dele. E agora? O que sobra quando tudo que você acreditava em si mesmo desaba? Em meio a esse caos emocional, surge uma oferta. O clube mais poderoso do universo do Block, o Real Madrid, oferece ao Kaiser um contrato de 320 milhões. É a chance de ouro, um resgate de carreira, mas também uma armadilha psicológica. O Kaiser sabe que se aceitar significa entrar num palco maior, onde as expectativas são ainda maiores, e falhar não vai ser uma opção. Essa proposta deixa o Kaiser num dilema clássico: manter o controle absoluto como sempre tentou, mas provavelmente sucumbir à pressão, ou aceitar ajuda, mudar seu jeito, evoluir como jogador e como pessoa. É uma luta interna que muitos da gente já conhece. Quem nunca teve que escolher entre orgulho ou crescimento, entre manter a máscara ou mostrar vulnerabilidade? A filosofia de Kaiser é um reflexo da vida real. O Kaiser é mais do que um personagem de anime. Ele é um espelho daquilo que muita gente enfrenta todos os dias: a luta para ser aceito, o medo de falhar, a necessidade de se provar o tempo inteiro. E a dor profunda de sentir que mesmo depois de tanto esforço, você ainda não é o suficiente. O Kaiser ensina que não importa o quão forte você seja, todo mundo tem um ponto fraco. Às vezes, a maior batalha é aquela que travamos dentro de nós mesmos. E que o verdadeiro poder não está em humilhar os outros, mas sim se levantar depois da queda. E é isso que faz dele um personagem tão real e tão humano. Porque no fundo, todo mundo tem um pouco de Kaiser dentro de si. Mas é isso, com isso eu finalizo minha reflexão sobre o Kaiser. Se você curtiu essa análise, por favor, considere deixar o like, comentar sua parte favorita, se inscrever no canal, além de virar membro. Se você quer que eu faça algum vídeo sobre outro personagem da Liga Neo Egoist, manda aí nos comentários. E nunca se esqueça, por mais que a vida te jogue no chão, você sempre pode levantar e brilhar mais forte do que antes. Valeu, até a próxima.